Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Louvamos a Deus por mais este dia que Ele nos permitiu desenvolver na presença do Senhor e por todas as coisas que o Senhor nos deu, que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Nós vamos começar a nossa devocional, dar continuidade à nossa devocional no Evangelho segundo Marcos. Nós já temos aqui a nossa irmã Ana Rosa, que está já presente. Ana Rosa, Dona Conceição, Deus abençoe a cada um de vocês. Também a nossa irmã Zilá, Deus abençoe Zilá. Nosso irmão Daílson também já se faz presente. Deus o abençoe, irmão, juntamente com sua casa, sua família. Dona Francisca, Deus abençoe a senhora, juntamente com sua casa, irmã. Também a nossa irmã Fátima Encarnação, Deus abençoe a senhora. Nosso irmão Leonardo, sua casa, Deus o abençoe. Nosso irmão Juvenil, Deus abençoe você, sua família, meu querido. Também a nossa irmã Natália, Deus abençoe você, irmã. Muito bem, os demais irmãos vão chegando. Nós vamos começar a nossa devocional. Convido vocês a orarem, né? A fecharem os olhos para nós orarmos e pedirmos a bênção de Deus sobre nossas vidas, tá bom? Pai amado e Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti. Somos gratos a Ti pelo dia que nos deu, pela Tua grande bondade para conosco. Somos gratos a Deus porque o Senhor, de fato, tem nos encaminhado. Tua palavra é a luz que guia os nossos passos. Tua palavra nos ensina acerca de Ti mesmo, acerca do caráter do Senhor Jesus, que é o Teu caráter também. E por meio disso nós podemos ver como em espelho, ver o quão distantes estamos do coração de Cristo em nosso coração. E ver como precisamos buscar mais a Tua face e sermos não só guiados pelo Senhor, mas cheios do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos. Amém. Boa noite, irmã Iris. Boa noite, irmã Isaíra. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou dar seguimento também à dona Benedita. Deus abençoe a senhora. Vou dar seguimento, irmãos. Nós vamos ler agora terceiro capítulo de Marcos, verso 7. Terceiro capítulo do Evangelho segundo Marcos, versículo de número 7 até o versículo de número 12. Se faz a nossa leitura e a nossa devocional hoje, tá bom? Então diz assim o verso 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem preparado um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Muito bem. Jesus continua seu ministério. Agora ele sai de Cafarnaum e ele vai para os lados do mar da Galileia. Como eu já expliquei para os irmãos, o mar da Galileia recebe esse nome não por ser um mar, mas por ser um lago gigantesco, de modo que se uma pessoa está em uma margem e ela olha para o centro do lago, ela não consegue encontrar a outra margem, ela só vê água. Então, por conta disso, ele ganha o apelido ou o nome de Mar da Galileia, porque se encontra na região da Galileia. E Jesus foi para esse lugar, juntamente com seus discípulos.
E aí diz o texto que ele já era extremamente conhecido por causa dos seus feitos, por causa de suas curas, seus milagres. Jesus já era extremamente conhecido das pessoas. E quando as pessoas sabiam que ele estava indo para um determinado lugar, elas seguiam atrás deles. E aqui Marcos coloca que as pessoas estavam vindo de diversas áreas, diversas localidades, para ver a Jesus, quem sabe para alcançar uma graça de Jesus, quem sabe até mesmo para ouvir a Jesus. Tudo isso estava embutido no ver Jesus, né? Ouvir a Jesus e também ser curado por Jesus. Ele coloca aqui no verso 7, diz: seguiam da Galileia uma grande multidão também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Gente do norte, do sul, do oeste e do leste. De todos os lados, o pessoal foi para Galileia para se encontrar com Jesus e para ouvi-lo e, quem sabe, ser até curado por ele. É fato que Jesus não curava todas as pessoas com as quais se encontravam, né? Porque o texto não relata e nem fala aqui de quantidade. Diz que ele curava. De fato, uma outra coisa muito interessante, irmãos, é que Jesus fez muitos milagres que não estão registrados aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. A totalidade dos milagres de Jesus não está registrado no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Lucas, nem no Evangelho de João. Jesus fez muitos milagres que não estão registrados em livro algum. Mas os que foram registrados para que aqueles que leem creiam que Jesus é o Filho de Deus e assim se convertam a Ele. Essa afirmativa que eu acabei de dizer é justamente o centro do Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 20, os 2 últimos versos do capítulo 20, João diz justamente isso. Ele fala, olha, na verdade, Jesus fez muitos outros milagres e sinais que não estão escritos neste Evangelho. Estes foram escritos para que creiais que Ele é o Filho de Deus e que, crendo, tenhais paz em seu nome. Então, aquilo que foi registrado dentro de uma doutrina que nós chamamos de inspiração das Escrituras, ou seja, Deus governou a mente dos escritores para que, dos vários relatos, eles escolhessem aqueles que, na mente de Deus, era necessário para cada mensagem para ficar registrado. Marcos, então, resolve registrar de que as pessoas saíam de todos os arredores para se colocar na presença de Jesus. E muitos irmãos que saíam porque tinham necessidade ou porque viram uma oportunidade de cura, uma oportunidade de restauração, uma oportunidade de serem abençoados por Jesus, uma vez que Jesus veio em nome de Deus, veio para pregar a palavra do Senhor. Então nós vemos que as pessoas elas saíam de todas as localidades. Naquela época não tinha carro, metrô, bicicleta. O pessoal fazia viagem a pé ou fazia viagem com algum animal, podia ser um cavalo, um jumentinho, mas eles faziam a viagem assim. E muitas vezes não era uma viagem rápida, ela demandava determinado esforço, era uma viagem trabalhosa. Agora imagine você pessoas doentes fazendo essa viagem, pessoas enfermas fazendo essa viagem, portadoras de alguma enfermidade fazendo essa viagem talvez numa carroça, viagem talvez andando a pé em determinado tempo, sendo levado por outros, mas eles faziam essa viagem para poder se encontrar com Jesus. Alguns faziam isso pela cura somente. Outros faziam isso por crerem que Jesus era de fato o enviado de Deus e precisavam se encontrar na presença dele. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para os irmãos, para nós pensarmos, é que quando as pessoas entendem que há uma esperança,
elas de fato se movem para essa esperança. Elas não esperam que a esperança bata a porta. Elas se movem em direção a essa esperança. Custe o que custar, elas se movem em direção a essa esperança. E essas pessoas se moveram em direção a Jesus. Quer aqueles que somente tinham como objetivo a cura, talvez não queriam saber do que Jesus queria falar, queriam a cura, mas tinham tantos outros que de fato entendiam e viam pelas Escrituras. Suas mentes eram despertadas pelas Escrituras de que esse Jesus era o Messias. E aí eles partiam ao seu encontro e recebiam também a restauração física, se fosse o caso. Mas veja que eles partiam. Então fica a primeira questão para nós pensarmos aqui, que quando nós ouvimos a chamada do Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, quando nós sabemos que a palavra está sendo colocada ou proferida em algum lugar, é característica daquele que verdadeiramente tem sede de Deus se levantar e partir em direção a saciar a sua sede. Se levantar e partir em direção àquilo que de fato será bênção em sua vida. Há muitas pessoas que muitas vezes querem de Deus, querem a bênção de Deus, querem tantas coisas de Deus, mas não fazem absolutamente nada, não abrem mão de dias, não abrem mão de tempo, não abrem mão de hora. Tudo vem a mim, tudo vem a mim, tudo vem a mim. As pessoas não se levantam, as pessoas não vão até a casa de Deus, as pessoas não abrem mão de determinados hobbies que podem ser feitos em outros horários. As pessoas não abrem mão, muitas vezes, da locomoção, não é? Se o carro quebrou, não vai porque não quer andar a pé. E situações numerosas dentro dessa questão. Querem a bênção. A bênção precisa chegar na casa delas, mas elas não querem se comprometer. Elas não querem ter esforço, elas não querem se levantar, elas não querem perseguir o alvo da bênção, elas não querem se inteirar da bênção, elas não querem aprender com a bênção, elas querem que a bênção chegue, mas elas não querem se inteirar com o caso. Essas pessoas, irmãos, elas se levantavam doentes, enfermos, e elas partiam em direção ao local que Jesus estava, porque de fato elas estavam interessadas na bênção. Então fica aqui a primeira lição de hoje. A segunda lição é que Jesus tem tanto interesse em abençoar a restauração física e emocional das pessoas, como também a espiritual. E a restauração espiritual, também a física e a emocional, vem pela ministração da palavra de Deus. Jesus ministra a palavra de Deus na vida das pessoas. Veja que ele coloca aqui, a partir do verso 9, ele diz: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem preparado um barquinho, por causa da multidão, a fim de que não o comprimissem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Quer dizer, quando Jesus chegava, a intenção dele era ensinar, falar da palavra de Deus. Você pode ter uma visão disso clara em Mateus capítulo 5, verso 1. Jesus está com seus discípulos. E o texto diz que ele viu as multidões, ele se assentou para ensinar os seus discípulos. Então, Jesus tinha interesse em curar? Tinha. Afinal de contas, ele se compadecia, ele exercia misericórdia, ele exercia sua bondade divina, mas o interesse dele era propagar o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, guiar os corações das pessoas a Deus. Quando Jesus então vai ensinar as pessoas a orar, não é? Ele diz assim, ele pega a oração do Pai Nosso e coloca como modelo. Ele diz assim: quando orardes, aí ele fala assim, fazeis de tal maneira. E aí ele começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado, tal. Então, o interesse de Jesus era conectar as pessoas a Deus.
O interesse de Jesus era fazer com que as pessoas conhecessem o Pai, conhecessem verdadeiramente Deus dentro da natureza exata divina. Jesus reproduz essa natureza, mas também as pessoas tinham que ouvir a palavra de Deus. O interesse dele era, além de curar, também de ouvir. Então há muitas pessoas que querem a cura, mas fazem pouco caso do ouvir a palavra. As pessoas querem a bênção, mas não querem comprometimento com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que devemos deixar determinado hábito e nos posicionar com relação a outro, há corações que se comprometem, mas há corações que tapam os ouvidos, não querem saber, querem apenas a cura. Fazem pouco caso, fecham os ouvidos, fecham os olhos, fecham o coração para a verdade de Deus, para a verdade da palavra. Querem apenas a cura, querem apenas o milagre. Há outros que também, tentando obter de Deus a cura, chegam até mesmo a fazer barganhas. Por exemplo, eu vou dar determinada coisa para a igreja, o que supõe dar para Deus, porque eu sei que se eu der determinada coisa para Deus, Deus me dará em dobro. Não funciona dessa maneira. Quando nós oferecemos uma coisa para o Senhor, nós não devemos oferecer com o objetivo de receber em dobro. Na realidade, nós devemos oferecer com o objetivo de sermos usados pelo Senhor. Com o objetivo de sermos bênção na vida de alguém. Com o objetivo de sermos usados como instrumentos para abençoar pessoas. Esse deve ser o nosso interesse primordial. Porque quando uma pessoa dá alguma coisa, faz alguma coisa, se coloca à disposição com o simples interesse de abençoar, a motivação dela é o amor ao próximo. Constata-se aí, então, o amor a Deus. Mas quando uma pessoa faz algo para receber, o amor dela é a si mesmo. Porque ela está fazendo para ganhar. Se ela não ganhar alguma coisa, ela não faz nada. Então Deus quer que o nosso tesouro não sejam os bens materiais ou as coisas que se acabam com essa vida. Deus quer que os nossos tesouros sejam as coisas que ficam para a eternidade. O envolvimento na manifestação do amor a Deus. Eu acho muito interessante quando Deus coloca em nossas vidas pessoas que verdadeiramente se comprometem com Ele. Passam o tempo, passam os anos, nós aprendemos com essas pessoas e chega uma hora que o Senhor chama essas pessoas para estar com Ele. Deus leva essas pessoas embora, mas a memória delas passa de geração a geração. Porque um dia lá na frente nós vamos compartilhar, olha, eu conheci tal homem, eu conheci tal mulher que um dia fez isso, que fez assim, que agia assado. Isso vai passando de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. As pessoas partem, mas os seus feitos se tornam como que eternizados, passam de geração a geração. Da mesma maneira, as pessoas esquecem aqueles que só pensam em si mesmos, aqueles que só pensam em fazer para ganhar. Esses não são lembrados, ou se são lembrados como um exemplo negativo. Então, aqui nós devemos pensar, irmãos, que o interesse de Jesus não era só em curar. O interesse de Jesus era em manifestar a palavra dele. Isso deve ficar também de uma espécie de alerta para nós, porque a Bíblia diz que nós não devemos negligenciar as oportunidades. Nós não sabemos quando vamos ter a mesma oportunidade com determinadas pessoas de compartilhar com elas a palavra de Deus. Então nós devemos ter sempre em mente que todas as pessoas que se achegam nas numerosas circunstâncias diante de nós, essas circunstâncias existiram pela permissão de Deus. E se Deus permitiu que um servo dele se encontrasse em tais e tais circunstâncias, assim fez, para que pela boca desse servo a palavra de Deus fosse ministrada. Jesus se afastava das pessoas, se colocava numa posição onde elas não tivessem acesso a ele, para que ele pudesse ensiná-las. Ele curava? Curava. Mas a maior coisa que Jesus queria era ensinar as pessoas da parte de Deus e da palavra do Senhor. Por fim, ele coloca aqui no verso 11: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele
e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Muitas vezes as pessoas têm em mente que quando há uma possessão demoníaca, então acontece um negócio como aquele filme antigo de expulsão de demônio, né? Onde a pessoa fica com uma figura feia, começa a falar grosso. Existe um filme antigo chamado O Exorcista. Então, muitas vezes se tem a ideia de que uma pessoa sob a influência absoluta de um demônio, elas se caracterizam daquela maneira, quando na realidade não necessariamente é assim. Uma pessoa pode estar sob a influência do diabo, mas ela está assim, aparentemente, humanamente falando, quando você olha para ela, ela está normal. Não muda a voz, não muda a feição, mas ela pode ser dirigida. Um dos eventos que nós temos para mostrar isso é na última ceia, descrita por João, quando Jesus está com seus discípulos. João registra que o diabo entra em Judas. O diabo entra em Judas. Mas Judas está com todos os discípulos e ninguém percebe nada. Jesus conversa com Judas, Jesus inclusive diz para Judas o que pretende fazer, faz depressa. Judas sai e vai trair a Jesus. Mas diz o texto que o diabo entrou em Judas. Então é um caso característico ali. Judas permaneceu absolutamente normal. O que está acontecendo é que as pessoas que eram possessas por demônios, na presença de Jesus, esses demônios se revelavam, eles se manifestavam, eles apareciam. E aí então ficava claro. Mas os demônios sabiam quem Jesus era. E diz o texto que eles se prostravam. Ora, alguém pode perguntar assim: nossa, o demônio reconheceu que Jesus é Deus, então ele se prostrou e isso significa arrependimento da parte deles. Não. A Bíblia não ensina que os demônios têm a capacidade de arrependerem-se. Pelo contrário, a Bíblia ensina que todos os anjos que caíram, ou seja, que se tornaram demônios, estão guardados para o juízo. Deus não concede a eles oportunidade de arrependimento. Eles não têm oportunidade de arrependimento tal como o homem tem. Mas eles começavam a manifestar, a falar: Tu és o Filho de Deus. Eles começavam a denunciar Jesus publicamente. E Jesus não queria que isso acontecesse. Por isso que diz aqui: mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusesse à publicidade. Porque Jesus tinha um tempo de ministério. O ministério dele já estava estabelecido pelo Pai. Então ele tinha que percorrer aquele tempo, ele tinha que formar o colégio apostólico, ele tinha que ensinar os seus apóstolos, ele tinha que se manifestar em outras localidades, ele tinha que levar a palavra de Deus. E talvez, se as pessoas começassem a olhar para ele como aquilo que de fato ele era, através dessa manifestação demoníaca, talvez as coisas não fossem dessa maneira, não corressem dentro desses objetivos iniciais. Então, aqui existe uma severa advertência aos demônios para que eles se calassem. O que nós podemos compreender disso aí, irmãos, é que o diabo e os seus demônios, nós falamos o diabo, mas tanto pode ser o ser diabólico, como também uma figura emblemática que representa todos os demônios que o seguem, não é? O diabo e os seus demônios, o interesse deles é atrapalhar o caminho das pessoas do conhecer a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A Bíblia ensina que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E ele está ao derredor, como leão que ruge, procurando uma vítima para devorar. Muito interessante que enquanto o leão está caçando, ele não está rugindo, ele está em silêncio. Porque se ele ruge, ele espanta a sua vítima. Mas o rugido se faz na hora do bote. Na hora que o leão vai dar o bote, então é a hora que ele ruge. Antes disso, não. Então, as forças maléficas, as forças demoníacas que estão ao derredor de todas as pessoas, inclusive até
ao redor do povo de Deus tenta de alguma maneira atrapalhar o povo de Deus no seu encontro com Jesus, na sua comunhão com Jesus e na sua vida com Jesus. E é preciso que aqueles que professam fé em Jesus estejam verdadeiramente em alerta, tenham sabedoria, tenham discernimento para aprender a separar as coisas, a entender a realidade, os fatos que se apresentam a cada um, dia após dia, momento após momento, e reagir a esses eventos de maneira sábia, com o coração completamente submisso a Deus. Porque o diabo conhece o ponto fraco de cada um. Não precisa ser dito em voz alta, ele sabe. Ele conhece o ponto fraco de cada um e ele vai atuar justamente no ponto fraco de cada um. Então abra os seus olhos, esteja em estado de alerta na presença de Deus. Peça a Deus para te dar capacidade de discernimento, para que você possa entender as circunstâncias ao seu redor. E entendendo as circunstâncias ao seu redor, reaja e haja com sabedoria para a honra e para a glória de Deus. Bom, nós vamos ficar aqui com a nossa meditação, com a nossa devocional de hoje. Eu peço que os irmãos pensem nisso, que os irmãos meditem em todas essas questões, nesses 3 pontos que nós falamos, e que Deus abençoe a vida de cada um. Com a graça do Senhor Jesus, com a permissão dele, nós nos encontraremos amanhã cedo. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, mais uma vez me coloco na presença do Senhor e agradeço a oportunidade que dá de que nós possamos compartilhar juntos a Tua Palavra. Senhor, eu peço que o Senhor, ó Deus, me abençoe e abençoe os meus irmãos na meditação destas questões. Que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, falarmos de maneira que possamos falar com conhecimento das coisas que estão ao nosso redor, da Tua Palavra, levarmos a Tua Palavra às pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude, ensina-nos da Tua Palavra, ensina-nos de Deus o Pai, ensina-nos de Ti mesmo, ó Senhor Jesus, e faze com que sejamos como instrumentos precisos em Tuas mãos. Nós agradecemos e oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite e até amanhã. Tenham todos um bom descanso. Tchau.